Olá pessoal, vamos falar hoje sobre software R. Vamos falar para que esse programinha serve, as principais funcionalidades dele, como instalar o R e vamos falar também sobre os principais pacotes que podem ser utilizados aí para estatística experimental. Alguns vídeos sobre análise no software R já estão presentes no meu canal. E sempre eu vou estar postando novos vídeos falando sobre a teoria da estatística experimental e também sobre como fazer algumas análises no software R. Quem ainda não assinou meu canal, assine o meu canal, curta o meu vídeo e vamos lá. Então, o objetivo dessa apresentação é fazer uma breve introdução sobre o programa R e vamos falar também sobre o RStudio. É muito bom ressaltar que aprender a usar o R pode parecer difícil, pode parecer trabalhoso, mas é um grande investimento que a gente pode fazer pela gente, né? Para quem trabalha com estatística experimental, com análise de dados, o R é uma ferramenta poderosíssima, como nós vamos discutir ao longo da nossa apresentação. O R ele foi criado em 1996 por dois professores, chamados Ross e Robert, de uma universidade na Nova Zelândia. Esses dois professores trabalhavam no departamento de estatística. E um grande problema que eles viam é que a maioria dos programas estatísticos eram pagos. E além disso, o seu uso era muito restrito em relação às funções que eles tinham. Então, esses dois pesquisadores aí criaram um software chamado R. No início, eles nem imaginavam que esse programa ele ia ser um dos mais utilizados no mundo para análise de dados, né? Mas o programa ele foi tão interessante, né? E teve umas sacadas tão interessantes, como nós vamos discutir mais à frente, que fez com que esse programinha aí, ele crescia muito o seu uso. O R, então, ele é uma aplicação de distribuição gratuita. Qualquer pessoa consegue fazer o download do R tranquilamente, sem precisar pagar nada por isso, né? O R, nós conseguimos achar ele nesse site aqui, do RCRAN. O R ele é um ambiente onde a gente consegue fazer muitas coisas. A gente consegue efetuar análise estatística, a gente consegue fazer gráfico, nós conseguimos programar. E o que acontece? Se por um acaso o R não fizer uma determinada análise que nós precisamos, é muito fácil nós entrarmos dentro do R, programar, criar uma função e disponibilizar essa função na internet para pessoas de todo o mundo como poder utilizar. Então essa é a grande sacada do R, né? Imagine só pessoas das mais diversas partes do mundo que trabalham com as mais diversas coisas, precisam resolver os seus problemas utilizando o sistema computacional e por meio de programação eles conseguem então fazer com que o R ele consiga fazer aquelas determinadas análises, aquela determinada manipulação de dados. Disponibiliza essas funções, ou seja, esses pacotes para download, e aí a partir disso todas as pessoas ao redor do mundo conseguem utilizar essas funções. Então o R ele não é apenas um software de análise estatística, o R ele faz de tudo. A gente consegue editar música no R, a gente consegue editar imagens no R, a gente consegue criar relatórios em PDF, relatórios em Word, relatórios em Excel, consegue fazer análise estatística, consegue fazer gráficos, consegue fazer mapas, editar mapas, tudo aquilo que vocês pensar que é necessário de um software para fazer, o R faz. O R ele é uma linguagem que manipula determinadas estruturas de dados designadas a objetos. Então, se nós vamos fazer a análise de uma pesquisa, nós então vamos importar esse conjunto de dados e vamos atribuir esse conjunto de dados a um objeto. E nós vamos utilizar o R para manipular esse objeto até nós conseguirmos chegar no nosso resultado, né? Então a gente manipula objetos aí utilizando o R. Nós podemos ter dois tipos de softwares, um de interface gráfica, que é aqueles que a gente tem os botõezinhos que nós vamos clicando em cima deles, né? E a análise fica pronta, ou um software de linguagem de programação, como é o caso do R.
O software como de linguagem de programação ele tem uma curva de aprendizado mais lento, né? Nós precisamos decorar os comandos para o programinha funcionar. Nós precisamos, se nós escrevermos uma única letra errada, vai dar um erro. Ao passo que um software de interface gráfica, até uma criança consegue aprender, né? É só a gente ensinar para ela o passo a passo. Você aperta aquele botãozinho, depois aquele desenho e depois o resultado aparece lá, né? Porém, embora seja bem mais difícil a gente utilizar um software que necessita de linguagem de programação, a gente tem uma flexibilidade muito maior. Nós conseguimos analisar um conjunto de dados muito grande, fazer várias análises ao mesmo tempo. Nós conseguimos analisar dados de vários experimentos, né, de uma forma muito mais rápida. E nós conseguimos até mesmo otimizar o nosso tempo por conta disso. Muitas vezes, se nós estivermos utilizando software de interface gráfica, toda hora, para cada uma das variáveis, a gente precisa ir lá e fazer uma determinada análise, né? Se são vários experimentos, eu preciso analisar esses vários experimentos, dá mais trabalho ainda. Toda hora eu tenho que fazer uma análise estatística para aquele determinado experimento. Depois disso, eu vou ter muitas informações, né? Muitos relatórios dessas análises estatísticas. E nós precisaríamos, então, copiar apenas aqueles resultados, aquelas informações que nos é de interesse. Depois disso, a gente precisaria tabular esses dados, formatar, né? Ao passo que se nós utilizarmos o R, ou um software de linguagem de programação, nós conseguimos programar de forma que o R ele vai juntar apenas os nossos resultados de interesse em uma tabela, de forma que nós conseguimos então analisar vários experimentos, várias variáveis respostas, e vai ressaltar para a gente a tabelinha do jeitinho da gente copiar, colar lá no Word e formatar, né? E com isso a gente ganha muito tempo. O R ele reflete o estado da arte. Nós conseguimos chegar a um determinado resultado por diferentes caminhos, por diferentes programações. Alguns comandos, né, pode demorar muito tempo para que a análise seja efetivada. Ao passo que se nós utilizarmos comandos bem inteligentes, a nossa análise ela será muito mais rápida e a nossa rotina ela será muito menor. Então, programar é uma arte. Como instalar o danado do R? É muito fácil instalar o R. Ou simplesmente digitar o endereço do site, nós vamos conseguir chegar aqui a essa página onde nós conseguimos ver onde nós vamos fazer o download do R para diferentes sistemas operacionais. Após fazer o download, é muito fácil instalar. É só ir avançar, aceitar, que com grande facilidade nós vamos conseguir instalar esse programa. O R, ele tem essa carinha que vocês estão vendo aí. Nós temos uma janelinha principal chamada console, que é onde aparecerão os resultados de nossa análise. O R ele não tem um visual muito agradável, né? Se nós formos abrir um script, vai abrir uma outra janela sobrepondo a essa. Se a gente for abrir um gráfico, vai aparecer uma outra janela sobrepondo. Se a gente for abrir o manual, vai abrir outra janela sobrepondo. A visualização dos objetos que nós estamos criando não é tão fácil, né? Então o R tem algumas desvantagens em relação ao seu visual. O que a gente pode fazer? Nós podemos instalar um outro programa chamado RStudio. O RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado. Por quê? Ele é integrado porque ele funciona junto com o R. Primeiro a gente precisa instalar o R no nosso computador, para depois a gente instalar o RStudio. É como se nós tivéssemos com o nosso computador um Windows XP funcionando, né? Eu quisesse que esse Windows XP ficasse com cara de Windows 10. Então eu poderia instalar um aplicativo que faria com que o nosso Windows fique com cara de Windows 10. Mas por trás a gente teria um Windows XP funcionando, né? O RStudio é o mesmo raciocínio. A gente instala o R e depois instala o RStudio. Né? O RStudio tem um visual melhor, mas por trás dele tem um R funcionando, os comandos são os mesmos, né? O RStudio ele é aberto, a gente consegue editar esse programa aí por meio de programação e ele é gratuito, né? Ele é free. Então a gente tem vantagem, a gente tem um layout mais agradável, a gente vai ter uma melhor distribuição da janela, nós vamos conseguir visualizar os nossos objetos criados de forma muito mais fácil. E também a gente vai conseguir criar
pacotes de uma forma muito mais fácil e intuitiva utilizando o RStudio. Então, pessoal, instale no computador de vocês o R e depois o RStudio, beleza? E como instalar o RStudio? Basta a gente ir lá no Google e digitar RStudio. Com grande facilidade a gente vai achar o local para fazer o download do RStudio. O RStudio tem uma versão gratuita e uma versão paga, né? Nós podemos fazer o download da versão gratuita, que ela funciona perfeitamente e a gente consegue fazer tudo que nós precisamos dessa versão aí. Aqui dentro nós conseguimos ver várias versões, né, do RStudio que nós vamos fazer o download, de acordo com o nosso sistema operacional. E aqui está a carinha do RStudio. Então, no RStudio, nós podemos organizar as janelas da seguinte forma. Nós podemos abrir um script, nessa janela aqui de cima, que é onde nós vamos escrever os nossos comandos. Nessa janela de baixo, a gente tem um console, que é onde vai aparecer os resultados. E aqui a gente tem os objetos que estão sendo criados aqui pelo R. Se nós formos, então, verificar o manual das funções que tem no R, a gente vai verificar isso numa janelinha aqui chamada Help. Se a gente quiser ver os pacotes que já têm instalados no R, a gente consegue ver isso daqui nessa aba chamada Pacotes. Se a gente quiser ver os gráficos, tem uma aba aqui dos gráficos. Se a gente quiser ver as pastas que tem no computador, a gente consegue ver isso aqui no Files. Então, o que acontece? O R a gente tem uma visualização muito agradável, né? Tudo que a gente precisa, a gente consegue encontrar com grande facilidade. Vocês viram falando algumas vezes sobre pacotes. O que são pacotes? Pacotes são bibliotecas contendo conjunto de funções e dados. Geralmente, dentro das nossas bibliotecas, além das funções, nós temos arquivos que são os manuais, e no final dos manuais, geralmente a gente tem exemplos de como que a gente consegue utilizar essas funções. E dentro desses exemplos, muitas vezes a gente tem também um conjunto de dados que são utilizados. De forma que se a gente quer fazer uma determinada análise, basta nós irmos no manual e lá no exemplo, ver o conjunto de dados para a gente saber como que nós vamos organizar os nossos dados. E finalmente, como que nós vamos utilizar os comandos para fazer as nossas análises. O R ele é composto por três partes básicas. A primeira, nós podemos chamar de RBase, é o coração do R. Quando a gente instala o R no nosso computador, esse RBase ele já vem instalado. E quando a gente inicia o R, essas funções do RBase eles já estarão ativas. Essas são as funções mais básicas, como média, soma, variância, desvio padrão, análise de variância, análise de regressão. Tudo isso daí já está prontamente disponível quando a gente inicia o programa. Existem alguns pacotes chamados pacotes recomendados. São pacotes que já vêm instalados com o R, mas eles não são carregados quando a gente inicia esse software, né? Por que o R faz isso? O R tem tantos pacotes, tantas funções, que se ele abrir tudo de uma vez, o software vai ficar muito pesado e o computador vai travar, né? Então, a gente tem esses pacotes que eles ficam inativos e na hora que nós formos utilizar, a gente vai ativar esses pacotes. E nós temos pacotes contribuídos, que são pacotes que não são instalados junto com R. Nós vamos conseguir esses pacotes fazendo downloads. Nós conseguimos achar isso em vários sites na internet, mas o principal dele a gente vai achar no site do RCRAN, que é o site oficial do R. Então, veja só, há 4 anos atrás, quando eu fiz esse slide, nós tínhamos 6.387 pacotes. Hoje, quando eu fiz essa apresentação, nós já tínhamos 15.542 pacotes. Ou seja, o nosso número de pacotes mais que dobrou nesses 4 anos, aumentou demais, né? Eu tenho certeza que se vocês entrar agora, vocês vão ver um número bem maior ainda de pacotes. Então imagine o tanto de coisas que o R faz. O R faz muitas coisas. Tudo aquilo que vocês precisarem de um software para fazer, o R faz. E se caso ele não fizer, vocês conseguem programar o R para fazer essa determinada análise. Depois disso, vocês poderão
compilar essas funções que vocês criaram em bibliotecas e disponibilizar isso para download nesse site aqui do RCram mesmo. E o mundo inteiro vai conseguir, então, utilizar essas funções que vocês criaram. Então, é por isso que o R é um dos softwares mais utilizados, porque ele tem muitas funções. E o número de funções dele aumenta diariamente. Então, pessoal, eu vou apresentar aqui os principais pacotes que eu utilizo. Pode até ter outros pacotes mais completos, com mais funções. Mas, com esses pacotes aqui, eu consigo resolver a maior parte dos meus problemas. Para fazer análise de variância, comparações de médias, análise de regressão, a gente consegue utilizar esses pacotes ISA9 e ESP10.pt. Nas ciências agrárias, esses dois pacotes resolvem 90% de todas as análises que a gente precisa fazer na análise de um experimento. O ISA9 ele tem uma grande vantagem de possibilitar a análise de experimentos desbalanceados, que é quando a gente perde uma parcela, tem um número desigual de repetições. Ele também faz análises ajustando diferentes estruturas de variâncias e covariâncias residuais. Isso é muito legal para quando a gente trabalha com experimentos, a gente faz várias medidas no decorrer do tempo, nós conseguimos fazer algumas análises estatísticas não paramétricas utilizando o ISA9 e ele é muito fácil de ser utilizado. O ESP10.pt ele tem uma enorme vantagem de estar em português. Então a gente tem todo o manual em português, isso facilita muito a utilização. É muito fácil utilizar as funções desse pacote e ele tem uma vantagem muito grande, que é fazer análise de regressões considerando o delineamento experimental. Isso muitos poucos softwares fazem. A grande maioria dos softwares não considera o delineamento experimental para fazer análise de regressão. Consequentemente, a significância dos nossos coeficientes estarão errados. Nós temos essas duas funções aqui que elas são muito interessantes para serem utilizadas para fazer regressão linear, no caso do LM, regressão linear múltipla, e regressão não linear utilizando SIN e LME. São duas funções muito importantes dentro do R. Para fazer gráficos, nós temos esses pacotes que eu utilizo muito. Então, o CorePlot, que é muito legal para a gente fazer gráficos de correlação. O Scatterplot, a gente consegue fazer gráficos 3D. O ggplot, a gente consegue fazer uma grande variabilidade de gráficos. E gráficos com layouts muito bacanas. Se vocês digitar no Google ggplot2 e o nome do gráfico que vocês desejam fazer, vocês vão achar várias rotinas ensinando como que é possível fazer esses gráficos. Então, o QGGráfico, a gente consegue fazer gráficos bem legais de correlação, de medida de similaridade. Para análise multivariada, tem um pacote muito legal chamado BioTools, que dá para fazer o agrupamento Toucher nele. Tem o AD4, que a gente consegue fazer vários dendogramas legais. Para análise de modelos mistos, a gente utiliza isso muito no melhoramento genético de plantas, no melhoramento genético animal. A gente consegue utilizar o LME4 para fazer essas análises. Nós conseguimos utilizar o pedigree. Uma grande vantagem do pedigree é a gente conseguir incorporar em matriz de parentesco. A gente consegue utilizar o Sommer, onde a gente também consegue incluir essa matriz de parentesco. Para fazer análise utilizando inferência bayesiana, eu gosto de utilizar muito o MCMC-GLMN. Ele tem uma vantagem de ser muito fácil de ser utilizado. O RJags ele é muito legal também. Tem um outro chamado STAN, Esses daqui são os meus 3 pacotes prediletos para fazer análise de inferência bayesiana. Para fazer análise utilizando as redes neurais artificiais, o pacote que eu mais utilizo é RSNNS. Ele é muito legal. Faz NeuralNet, a gente tem algumas funções bem legais nele também. O Keras, eu estou começando a utilizar ele para fazer análise computacional de imagens. E a gente consegue fazer coisas muito legais utilizando esse pacote. Para finalizar aqui, Logica Fuzzy, eu gosto muito de utilizar esse pacote, Fuzzy Talk ou alguma coisa parecida com isso.
Esse pacote aqui eu tenho utilizado ele muito em algumas dissertações de mestrado e teses de doutorado de meus orientados, né? Então, esses aqui são os principais pacotes que eu utilizo. Existem vários outros, mais completos que esses, mais legais que esses, ou então que complementam esses, mas com esses daqui a gente já consegue resolver muitos problemas. Então agora a gente já sabe para que serve o R, como instalar o R, os principais pacotes, faz o download aí desses aplicativos. No meu canal já há alguns vídeos ensinando como fazer análise de variância, teste de comparações múltiplas utilizando o R. Eu ainda vou postar muita coisa sobre o R. Então assine o meu canal, curta o meu vídeo e até a próxima.